Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios Evolutivos. Hoje a gente conta com a ilustre presença aqui do colega, do amigo Adelino Denk. Tudo bom, Adelino? Tudo bem, e você, Rafael? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a tua participação, Adelino. Muito honrados aqui. E, gente, eu quero começar apresentando o Adelino propriamente para vocês aqui, falar o mini currículo dele. O currículo dele é extenso, gente, é extenso. Esse aqui é só um resuminho. O Adelino ele é mestre em economia industrial, administrador, empresário e consultor em gestão estratégica, pós-graduado em produtividade e qualidade e engenharia de produção, voluntário da IC Liderare desde 2017 e fundador também, né, Adelino? Sim, E docente conscienciológico desde 2015. Ele é membro do colegiado gestor da Liderare na gestão de 2021 a 2025. Ele também é verbetógrafo e tenepsista desde 2014. O verbetógrafo aí já é bem veterano, já tem mais de 15 verbetes, né, Adelino? sim, o 15º está em elaboração aí. Aí, isso, é debutante. Que legal, hein? Que joia. Então tá. Hoje vamos falar de que tema, Adelino? Fala aí para nós. Pois então, Rafael, vamos conversar um pouquinho sobre a minha experiência nessa trajetória aí de vida na área da liderança, né? Sim, E chegando daí ao final, trazendo esse assunto mais para o posicionamento autocosmético do líder, que é um tema que eu venho estudando. tá bom. Então, eu iniciei a minha carreira profissional, né, numa empresa de imóveis, né, fui menor aprendiz no Banco do Brasil, lá no início, na adolescência, né, depois eu trabalhei numa empresa de imóveis e de lá eu saí de auxiliar até a gerência, ligado diretamente à direção da empresa, era uma empresa familiar, né, e na Aham. sequência, daí eu abri o meu próprio negócio aos 30 anos, que é uma empresa no ramo da assessoria empresarial, na área de planejamento estratégico, na área de custos, na área da qualidade. Trabalhei muito com processos da qualidade na década de 90. Daí, nos anos 2000, eu me transformei em professor universitário, né? Na época, quando abriu o campus da universidade na nossa cidade. E aí eu me envolvi com o processo de associativismo pela associação empresarial, iniciando como associado, chegando à presidência da associação em 2010, 2012. Uhum. Então, foi assim uma experiência muito importante, porque como um pequeno empreendedor, né, eu me transformei no representante de toda a classe empresarial da minha cidade. E Legal. aí, logo em seguida, também teve o desafio da incubadora tecnológica, né, que é a Fundação FETEP, a Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa, que também eu entrei nessa movimentação regional aqui para a implementação da incubadora tecnológica, do centro de inovação, ligado com a parte empresarial. E aí, nesse momento, Rafael, que eu me aproximei bastante do poder público, né? Porque aí precisava articular pela associação empresarial, pela fundação, né? Nesse movimento pela inovação, Aham. articulações junto com a área pública. E aí toda essa movimentação fez com que agora na gestão de 2017 a 2020 o prefeito me convidasse para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, contribuindo daí para o município de uma maneira mais abrangente, mais estratégica. Isso foi também um grande desafio, porque o acordo nosso foi eu não ter a ligação partidária, eu seria um secretário técnico, e isso foi mantido durante os 4 anos, de maneira imparcial, independente. E aí, dentro desse processo da gestão pública, Rafael, eu implementei o Cidade Empreendedora, trazendo toda uma visão de gestão de projetos, de uma gestão mais organizada, com uma visão, com uma missão, com uma visão de longo prazo, né, ultrapassando os 4 anos da gestão política, vamos dizer assim, trazendo essa visão um pouco mais técnica e mais estruturada. E, lógico, isso teve, assim, muitas dificuldades, né? E muitos gargalos, algumas questões a gente conseguiu avançar, em outras nem tanto. E, em paralelo a isso, continuei atuando como professor universitário, né? Iniciei na Conscienciologia em 2013, que também aí foi um
espaço gigantesco para aprofundar as autorreflexões aí quanto a essa questão do posicionamento do líder, né, a autocosmoética, a questão da multidimensionalidade envolvida em todo esse processo. Sim. Nossa, Adelino, realmente, eu estou com o teu LinkedIn aberto aqui, tá? Eu estava estudando ele antes aqui, é uma ficha, quem tiver interesse, entra lá, Adelino Denk, bem extensa, assim, com uma experiência bem rica, e você tem, aí me corrija se eu estou errado, né? Essa primeira consultoria aí, você já tem há mais de 29 anos, e você tem mais alguns negócios ativos aqui também, né? É isso? Sim, na verdade, na consultoria, né, a gente trabalha com projetos nas empresas, né, personalizados, e o grande projeto agora é trazer uma visão da autogestão, né, essa experiência de o empreendedor, né, o dono da empresa, né, as empresas familiares especialmente, ter essa condição de qualificar, profissionalizar mais a sua gestão, né, porque mesmo que isso se aprenda na faculdade, tem muitos livros, tem muita teoria, né? Essa autorreflexão de como que nós nos posicionamos, como que nós fazemos o nosso processo da liderança ou da gestão, né? Faz muita diferença para evitarmos os conflitos, diminuirmos aí essas divergências que acabam acontecendo, especialmente em negócios familiares. Sim. Então, você deve ter passado por muitas empresas nessa trajetória aí de mais de 30 anos, né? E falado com muita gente, muitos executivos, muitos líderes também nos seus diversos âmbitos de atuação, no escopo dentro das empresas, à frente ou então dentro das equipes. E, e aí você provavelmente consegue falar para nós um pouco como é que se relaciona a cosmoética, assim como nós entendemos, a gente tem estudado aí no paradigma consciencial, com que as pessoas mais bem intencionadas, talvez dentro das organizações, estão tentando fazer para tornar o negócio que elas tocam, né, através da sua liderança, o melhor para todos. Que você pode comentar para a gente? Com certeza, Rafael, nessa trajetória toda aí, né, de 30 anos, nessa ligação com empresários, empreendedores, né, dá para escrever um livro aí das experiências vivenciadas, né, Sim, das corrupções que eu já presenciei, né, dos jeitinhos que acaba se tendo, que não é só na esfera pública, né, isso é uma questão que está permeando por toda a sociedade, né, então, muitas empresas ainda com dificuldades quanto a essa ética, né, quanto a essa integridade, né, na condução dos seus negócios, e aí vem muito forte, né, os interesses pessoais, as disputas de poder, a questão dos conflitos entre os familiares para quem vai ocupar mais espaço, quem vai exercer maior influência, quem tem os maiores retornos financeiros, né, quem quer conquistar mais espaço em última instância, né? Então, isso nem sempre acaba acontecendo, né, de uma maneira coerente, né, com essa questão da ética, né? Então, as pessoas ainda, de forma geral, têm pouca consciência dessa questão multidimensional, né? Então, muitas vezes é a visão intrafísica, materialista, né? Que daí está sempre à frente, né? E as pessoas, né, os empresários, né, os próprios gestores não pensam nessas consequências, né, que eles estão trazendo para o ambiente no qual eles trabalham, né, para a própria família na qual eles convivem e também multidimensionalmente falando, né, quer dizer, as companhias extrafísicas que estão ligadas naquele empreendimento, ligados naquela família, né. Então, tem toda uma repercussão que acaba acontecendo que nós precisamos aí se reposicionar, fazer algumas autorreciclagens. eu acho que, assim, ativamente, talvez a maioria não vai atrás mesmo dessa informação aí, ou de como tratar das bioenergias, ou como é que são os fatos e parafatos, né? A multidimensionalidade, mas o pessoal intui de um jeito ou do outro, porque é muito comum entrar numa sala executiva e você vê o santinho para tudo que é lado, ou então
um recipiente lá com sal, ou uma espada de São Jorge, ou então um altarzinho e tal. Quer dizer, o pessoal, na sua maneira, coloca, vamos dizer, símbolos, assim, ou uma energia para proteger aquele ambiente ali, né? Mas eu queria te perguntar, né? Se isso aí já é um indicativo de assim, de uma tentativa de melhoria cosmoética ou não? É uma coisa mais, pode ser mais egóica ainda, eu quero proteger só o meu lado aqui. Isso está muito ligado ainda à questão mística, né? Então, muitas empresas, né, acabam seguindo um determinado ritual até, né? Como você falou, né? Alguns mais no sentido de plantas, outros mais no sentido de imagens, outros mais no sentido de até alguns outros utensílios que são utilizados, né? Para eu vejo em muitas empresas, por exemplo, né, na recepção a Bíblia aberta, né? Então na verdade, a ligação religiosa que acaba, muitas vezes, o empreendedor, né, o gestor tendo, né, e isso pode ser já uma movimentação de que há algo a mais, né, que existe uma questão mais abrangente, né, ele talvez está acreditando em algo, mas ainda é muito superficial, né? Sim. Isso é mais um rito, é mais uma sequência de um padrão imposto, ou talvez até um costume trazido pela própria sociedade, né? É Então, levar para a eu estou empresa alguma protegindo. vivência que a pessoa já tem ali, né? De ir para a igreja e tal, né? Então, alguns é a Bíblia, outros é uma espada de São Jorge, outros é uma imagem, né? E assim vai, né? Então, isso são mais para se sentir seguro, que tem aí alguma proteção, né? Mas aí o posicionamento muitas vezes não corresponde, né? As atitudes que acabam não correspondendo. Então, os relacionamentos são conflituosos, né? Existem manipulações, existem aquela questão de levar vantagem, né? A lei de Gerson, quer dizer, eu sou mais esperto, sou mais inteligente, então eu tenho que trazer lucro para o meu negócio, independente se eu, entre aspas, passei a perna no meu concorrente, ou no meu fornecedor, ou no meu cliente, né? Desde que eu leve vantagem, desde que eu consiga ter um resultado financeiramente falando melhor, tá valendo, né? Só que existe, por outro lado, também, Rafael, né? Eu já tenho contato também com empresários, empreendedores, que têm uma integridade, talvez não plena ainda, mas já tem uma preocupação, né, de um posicionamento coerente. Ainda ontem eu estive numa assembleia de uma cooperativa de associados aí, né? Uma cooperativa de crédito, né? E estive em contato com um empresário que eu fiz consultoria lá há 20 anos atrás, quando eu estava iniciando a minha carreira de consultor, né? Uhum. E ontem nós estávamos justamente conversando sobre essa necessidade de expandirmos uma visão mais cooperativa, uma visão mais de associativismo, de trabalharmos coletivamente, de se juntarmos para um bem comum, mas no sentido positivo, de mais coerência, de princípios, de valores. É uma empresa que já busca algo que beneficie todos, eles não admitem beneficiar pequenos grupos, não há Legal. manipulações, não há jeitinhos, então há todo um esforço que a empresa faz nesse sentido, né, na área de supermercados, para que ela consiga transmitir uma imagem realmente de ética, de coerência, de negociações com lisura, né? Tanto com o mercado como também com os próprios colaboradores. Isso é Então, muito já bom, né? existem exemplos positivos aí que são referência para a sociedade. Esse é um alento. Agora, eu Sim. queria te perguntar o seguinte: dentro desse, que eu acho até às vezes anedótico, né? A questão do relacionamento familiar em alguns casos, né? Você lembra de algum caso, de exemplificar aí para a audiência, em que a cosmoética ela venceu, assim, conseguiram achar uma solução que fosse melhor para todos, dentro de um conflito de empresa familiar e todo mundo saiu, vamos dizer, numa relação ganha-ganha no final? Existem casos, mas eles ainda são minoria, né? Uhum.
hoje nós temos aí o compliance, né, a governança corporativa, né, esses avanços que estão acontecendo aí depois do movimento pela qualidade, né, e algumas empresas já estão adotando princípios, regras, regimentos que trazem um relacionamento mais equilibrado, né, de um regramento nas reuniões para trabalhar em cima de indicadores, né, de tomar decisões com base em fatos e não o achismo de A, B, C ou D da família. Então, já há um encaminhamento para essa direção. Mas aí vem o emocional, né, do familiar A, o familiar B, né, e aí muitas vezes a parte emocional, dependendo a ligação que ele tem com determinados aspectos, né, afetivos, emocionais, materiais, né, ele acaba se posicionando e tendo dificuldade de cumprir, muitas vezes, até regras já estabelecidas, né, já definidas previamente. Então, muitas vezes já existem as regras, já existem os critérios que precisam ser observados, mas há uma dificuldade de cumpri-los em função de a pessoa ter essa dificuldade com o emocional, ainda tem alguns interesses, ainda tem uma intencionalidade não declarada. Sim, para a audiência, para quem está escutando aí, a gente tem um conceito na Conscienciologia do grupo karma, né? Que é aquele grupo que a gente tem relações mais estreitas e acertos a fazer, né? Com mais intensidade. No caso, Adelino, uma empresa familiar, parece que a gente está também intensificando isso aí, já que tem o grupo karma de trabalho misturado com o grupo karma familiar, né? Perfeito, exatamente. Aí o desafio fica um pouco maior, né? Porque a hipótese, né, sempre assim, de que as pessoas não estão ali juntas por acaso, né? Elas estão na família, no grupo karma, e estão empreendendo em conjunto também, né? Então, há aprendizados naquele momento, né? Naquele empreendimento. Então, todas as dificuldades, né? Todas as restaurações que muitas vezes precisam acontecer, né? Os apoios, as assistências que precisam ser feitas, tanto entre os membros da própria família, como também da família com a própria sociedade local, a própria comunidade, vamos dizer assim, né? E também os próprios colaboradores que são mais próximos, que estão dentro do empreendimento, né? Sim. Então, existe todo um processo, né, que eu acredito que já é um passo à frente, né, já é um avanço, né, no sentido de treinamento para esse exercício da liderança, né, um treinamento para esse exercício da interassistência, é uma preparação já mais intensiva, né, de como eu me comunicar de uma maneira assertiva, como eu tenho que trabalhar com as minhas intencionalidades, quer dizer, nem tudo que eu quero eu posso fazer, né, nem tudo que eu imaginava, né, ou que eu tinha interesses, eu quando convivo lá junto com o grupo familiar ou junto dentro do empreendimento tomando decisões, o empresário, né, empreendedor, ele começa a aprender a separar determinadas coisas, que existem critérios, que existem separações de assuntos pessoais com assuntos profissionais, que ele tem que saber se posicionar, saber tomar decisões, pensar a médio e longo prazo. Né, com aquele grupo ali. Então ele está, de alguma forma, já crescendo e fazendo lá um avanço com aquele grupo. Né? Agora, você tem bastante experiência aí com questão de sucessão, né? E quando um líder ele está saindo de cena, seja lá por qual motivo for, né? E aí abre uma oportunidade para a sucessão, né? Para que outro líder entre ali e epicentre o processo. O que tu observa e o que seria boa prática para as empresas adotarem, assim, né, dentro dessa ótica do melhor para todos, da cosmoética? Sim. A sucessão é um grande desafio, né? Eu também tenho debatido isso com muitas empresas, né? Tenho feito também alguns debates online sobre isso, né?
porque a estatística no Brasil ainda, né, que 70% das empresas não ultrapassam os 3 anos, né? Isso é a própria Do referência do Sebrae, né? Sebrae aí, né? Uhum. E aquelas empresas aí, a maioria, 90% ou 80%, são familiares, né? E ali, enquanto o fundador, né, o pai, ou a mãe, ou o casal, né, que está lá tocando o negócio, está liderando o processo, né? Ele consegue ainda trazer aquela continuidade, porque ele sabe o quanto ele teve de dificuldades no início, né? O que ele passou para estabilizar o negócio dele, né? Então ele está comprometido realmente, né? E só que muitas vezes ele também fica apaixonado pelo negócio, né? E aí ele tem um apego, e aí chegam os filhos ou chega outras pessoas da família e há uma dificuldade em descentralizar. Porque aí vai do temperamento do empreendedor, né? A maioria das pessoas, ainda pelo que eu tenho constatado, tem um perfil de apego, de centralização, de medo que vai perder o poder, que vai perder o controle, que pode acontecer alguma coisa, que a empresa não vai dar certo na mão de outras pessoas. E aí tem uma série de mitos que acabam surgindo, né? E acaba travando todo o processo. Sim. Então, o que eu tenho percebido e as conversas que a gente tem aí desenvolvido com esses empresários que estão querendo fazer essa passagem de bastão, né, preparar esse caminho da sucessão, é que precisa ter um movimento de dois lados. O movimento de quem está à frente, que quem foi o fundador, no sentido de desapegar, no sentido de entender que pode ter outras pessoas fazendo de outro modo, de forma diferente, com mais tecnologia, de maneira inovadora, que normalmente é a característica dos mais jovens, né? E que às vezes a pessoa não concorda, porque ela ainda tem um modelo mental mais conservador, né, mais do papel, ainda não está tão ligado com a questão digital ou tecnológica, né? E aí entender essa transição de que essa geração mais jovem pode trabalhar de uma outra maneira. Mas, por outro lado, essa juventude, né, os filhos ou outros membros da família que estão chegando, que normalmente são mais jovens, também entenderem que precisam se dedicar ao negócio, ter um comprometimento para entender do dia a dia, se envolvendo nas diversas áreas e não querendo sentar na cadeira do pai ou da mãe ou de quem fundou a empresa e achar que dali já vai administrando e já vai tocando o negócio. E aí ele não consegue fazer uma sintonia com a equipe, com os colaboradores, porque aí ele não tem conhecimento de causa suficiente, não tem experiência suficiente para interagir com a equipe. Então, Sim. precisa ter um movimento duplo, do lado de quem está e do lado de quem está vindo, para que a gente consiga aí trazer um movimento que traga uma experiência que combine, que faça uma transição gradual, gradativa, aonde os talentos dos mais jovens, a tecnologia dos mais jovens vai se misturando com os mais experientes e esse caldo aí pode ter um êxito muito grande. Eu sempre falei e sempre falo para todas as empresas familiares, toda empresa familiar pode ser profissional, sabendo administrar o negócio como um empreendimento de maneira profissional e tendo um relacionamento familiar equilibrado, estável, dentro da empresa e fora da empresa. E tem inúmeros casos, né? Aí no sul mesmo, Gerdau, Marco Sim, Polo, Randon, sei lá, empresas gigantescas, familiares, sim. né? Aqui do lado, a VEG também é uma outra empresa que começou com família também. Teve o diretor executivo, que foi do fundador, né? E são experiências muito bem sucedidas. Sim, sim. É bem, bem legal. Agora, mudando um pouco o foco para a gestão e para a gestão pública lá. Dentro da tua experiência lá dos mais de 30 anos, fora essas instituições que você trabalhou como voluntário, né? Que você ajudou na gestão também, mas da gestão pública mesmo, dentro de prefeitura, onde você foi secretário, foi uma experiência de 4 anos, mas pelo que eu entendi, foi uma experiência bastante marcante, foi isso? Sim, é uma experiência marcante porque sempre atuando na iniciativa privada ou como voluntário em instituições, associações, né? A experiência pública ela é diferente porque
o pessoal, às vezes, muitas vezes tem uma ideia, quem é de fora, né, que a experiência pública vai lá, faz o que quer, que é uma irresponsabilidade continuada, né? Então, não é bem assim também. Existem profissionais de carreira que são comprometidos, que têm um conhecimento técnico, e os critérios da gestão pública são diferentes porque o servidor público ele só pode fazer as coisas com base na lei. Então, ele não pode agir fora da lei, fora das leis municipais, estaduais e federais, porque ele está sujeito a punições, está sujeito a uma série de penalidades, né? E aí, para o cidadão comum, isso parece burocracia, má vontade de fazer, mas muitas vezes tem um processo mais burocrático, um pouco mais lento, porque precisa ter a segurança de que está se agindo dentro da lei. Muitas vezes as pessoas também acabam desrespeitando, porque, novamente, existe a estabilidade, né? Daí a pessoa tende a se acomodar, e, por outro lado, existem profissionais que também trabalham de maneira anticosmoética, atendendo interesses políticos, atendendo interesses de grupos, atendendo interesses corporativistas dentro do próprio meio, né? E isso acaba atrapalhando muito, né? Então, na vida profissional, nas empresas, Rafael, já teve um movimento lá desde a década de 90 com a qualidade, agora mais com a governança, né, de profissionalização, de regramento, para profissionalizar um pouco mais os negócios. Eu percebo que agora isso está chegando na gestão pública. Atrasado, né? Já deveríamos estar também bem atualizados e avançados nesse processo, mas eu percebo agora os gestores públicos, né, os prefeitos, secretários, cada vez mais preocupados em fazer uma gestão mais técnica, né, mais baseada em princípios, em diretrizes que ultrapassem os 4 anos da gestão, né, que normalmente daí é uma manobra política, né, todo político ele quer saber de fazer uma movimentação para ter repercussão eleitoral, né, para ele conseguir se reeleger, e aí ele acaba deixando de lado o que é o técnico, o que é o correto. Sim. Mas cada vez mais, né, Brasília está sinalizando para atender consórcios de municípios, para atender prefeitos que realmente têm um projeto muito bem estruturado, muito bem elaborado. Então, já existe uma movimentação para amarar um pouco melhor isso e não ter mais tanto espaço para corrupções, falcatruas, manipulações. Mas, sim, como nós temos um temperamento brasileiro do jeitinho, né, o pessoal vira e mexe, né, mesmo com todo o regramento, com todas as leis que nós temos ainda essa cultura do jeitinho que vira e mexe, o pessoal dá uma desviada e acaba fazendo a coisa de uma maneira não tão correta, né? Aí a gente vê na televisão e vê aí todo dia, né, a quantidade, sim, de corrupções, a quantidade de problemas que nós ainda temos, porque as pessoas, em vez de pensarem na comunidade, de realmente estarem a serviço da comunidade, que é isso que o servidor devia de fazer, ele muitas vezes está a serviço de alguém, né? Serviço dele mesmo do bolso. Mas, Adelino, deixa eu te perguntar, tu teve lá dentro, né? Porque você foi secretário, e secretário é um cargo de confiança, nomeado pelo prefeito, né? Sim. E agora me diga assim, mesmo porque a gente sabe, burocracia ainda é muito, entrava muitos processos, está sujeito às leis para fazer tudo certinho, como você falou, mas assim, digamos que dentro desse cenário, né, é possível o executivo ele operar de forma cosmoética e mesmo assim ser eficiente? Eu acredito nisso, Rafael. Eu não estou dizendo que isso seja uma regra, né? Eu tive a felicidade de fazer parte de uma gestão pública que não foi perfeita, teve problemas, teve situações que teve erros, teve situações aí que não foram assim tão éticas, né? Mas não foi de uma maneira generalizada. Nas reuniões de colegiado, eu fazia parte da reunião de colegiado junto com o prefeito, né? Então, e eu permaneci, porque isso foi uma negociação prévia minha com o prefeito. Uma condição era eu não ser partidário,
não ter vínculo partidário, ter essa independência para fazer a gestão conforme critérios técnicos. E a segunda questão, quando tinha embates políticos, interesses, né, porque tem empresas que também queriam benefícios e interesses e ligações políticas, então isso sempre acaba surgindo. Sim. Toda vez que eu conversava com o prefeito, qual é o procedimento, qual é a decisão, qual é a atitude? A resposta dele era: faça pelo correto. Então, isso me dava a segurança e a tranquilidade de dar continuidade à minha linha de trabalho. É lógico que desagradou algumas pessoas internas da própria gestão, principalmente alguns servidores, mas acostumado a alguns jeitinhos, algumas providências pelos bastidores, né? E eu fui lidando com isso porque me coloquei na condição até de pouco infiltrado, vamos chamar assim, conversando com o prefeito e sempre no sentido da transparência. Como eu contornava situações delicadas, vamos dizer assim, que tinha propostas indecentes, eu alinhava com o prefeito e sempre eu dizia assim: se a pessoa está com boas intenções, não há dúvida ela sustentar isso na frente de outras pessoas ou na presença do prefeito. Se ela não conseguir sustentar, o prefeito me chame, a gente conversa em conjunto e nós aí vamos ver e vamos perceber quais são as reais intenções das pessoas. E isso fez com que a gente pudesse dar continuidade. Lógico, tinha momentos de pequenas frustrações, né? Porque você queria avançar com determinados projetos, aí tinha resistências, tinha contrafluxos, tinha burocracias, demorava mais do que a gente imaginava, mas tem que ter paciência e gradativamente eu sempre sinalizei dentro do grupo de eu faço pelo correto, isso aqui é possível atender, e o que não era possível atender, em função de alguma implicação legal ou de algum acompliciamento antiético, né, ou anticosmoético, simplesmente esse projeto não avançava. Sim, Acho que foi, vamos dizer assim, muito bom, possivelmente, mesmo essas crises aí com relação a outras pessoas que você se relacionou, deve ter provocado aí reflexões importantes, né? Adelino, com certeza. O nosso tempo aqui passa voando, ó, você já viu, ó, Sim. passou meia hora e a gente tinha muito mais assunto. Isso significa que você vai ter que voltar aí no podcast muito mais vezes. Se você quer fazer alguma consideração final dentro dessa temática aí do posicionamento autocosmoético do empreendedor e líder? Rafael, obrigado pelo convite. Fica à disposição para outros bate-papos para a gente continuar aprofundando a temática. Ela é realmente complexa, muito ampla, né? Porque está muito ligada ao nosso dia a dia, né? Às nossas convivências, porque todos nós atuamos vinculados a alguma instituição, trabalhamos para alguma empresa, né? E aí a minha sugestão aí é quanto mais a gente puder aprofundar no nosso código pessoal de cosmoética, né? Olhando para os nossos princípios e valores, a gente vai estar sempre contribuindo nos ambientes que a gente se manifesta para trazer um esclarecimento, que isso vai acabar reverberando de maneira positiva, repercutindo intrafisicamente e multidimensionalmente, mesmo que sejam pequenos exemplos, mas importantes para que a gente, aos poucos, vá fazendo essa transformação de uma sociedade que ainda está muito carente de princípios éticos e cosmoéticos. Muito obrigado, Adelino. Queria fazer aqui uns anúncios para o pessoal, convidar o pessoal a participar dia 21 de maio, agora de 2022, vai ter o curso Empreendedorismo Evolutivo, então se inscreva lá no nosso site www.liderare.org/empreendedorismo evolutivo. Vocês também estão convidados a acessar as nossas redes sociais no @liderologia, no Face, Instagram e YouTube, e também assinem o nosso podcast, esse podcast aqui mesmo, tá? Você faz isso simplesmente indo lá no Spotify, por exemplo, ou então entre no www.liderare.org/negócios evolutivos. Gente, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.